Muito bem, finalizando a nossa série de 3 aulas com a doutora Hilda Morana, essa aula de hoje é sobre a psiquiatria forense na área civil. Eu quero aqui deixar o nosso agradecimento mais uma vez à doutora Hilda, pela disponibilidade do seu tempo em nos gravar essas aulas. Nosso muito obrigado, estamos esperando uma visita. Aos que vão assistir às aulas, aproveitem. Então, agora vamos falar do direito civil. A gente já falou dos aspectos gerais da perícia, a gente falou da perícia no processo penal, e agora vamos falar no direito civil, que a maioria das perícias é no direito civil, e tem uma infinidade de perícias que podem acontecer. Eu vou exemplificar com algumas. Mas a perícia mais frequente no direito civil é a interdição de direitos. Então, é o pai, a mãe que estão senis, né? E que não tem mais condições de administrar os seus bens, né? Ou porque a pessoa é doente mental, ou porque é retardada, ou porque sofreu um acidente, teve uma lesão orgânica do cérebro, enfim, essa pessoa não tem mais condições de reger a si próprio, quer dizer, cuidar da sua alimentação, ter responsabilidade sobre si próprio e nem administrar os seus bens. Então, tem que ter um curador que vai fazer isso por ela, né? E a gente vai falar especificamente da interdição de direitos. E também perícias nas ações de anulações de atos jurídicos. Uma pessoa foi enganada, se sentiu enganada e quer anular um ato jurídico. Ou então avaliação da capacidade de testar e prestar testemunho. O que é isso? A pessoa, ela vai fazer o testamento dela e vai deixar uma parte maior para um dos filhos, por exemplo. E ela não quer que, quando ela morrer, os outros filhos digam que ele estava senil quando ele fez o testamento, que ele não tinha capacidade de reger a sua pessoa e administrar seus bens. Então, ele vem no teu consultório, você é um perito, né? Você tem que ser um perito. E você vai fazer uma perícia dizendo que naquele momento que ele vai fazer o testamento, ele está apto, que ele está lúcido, que ele está consciente, que ele não tem nenhuma doença mental e que ele sabe o que ele está fazendo, né? Em geral, eu pergunto assim, mas qual é o valor que o senhor vai deixar? Aí ele fala, não, eu vou deixar um apartamento, vou deixar não sei o quê. Eu falei, mas qual é o valor desse apartamento que o senhor vai deixar para sua filha e não vai deixar para os seus filhos, né? Porque daí você vê se ele tem noção do que ele está fazendo ou não. Então, essa é uma perícia muito frequente que a gente faz no consultório, que é avaliar a capacidade de testar e prestar testemunho. Fazer o seu testamento, né? Anulação de casamento, a gente faz muito, e separação judicial litigiosa, quando houve erro essencial da pessoa. O que é isso? Você casou com uma pessoa e ela não cumpre as obrigações matrimoniais, ela não transa, ela não cuida da casa, e você não sabia que ela tinha esse problema, né? A família escondeu isso de você e você só descobriu isso depois de casado. Então, é erro essencial de pessoa. Você pode anular esse casamento. Avaliar a capacidade de receber citação judicial ocorre muito em ação de despejo. Você tem um apartamento, uma casa que você alugou. E a pessoa que alugou está lá com 5 filhos e não paga o teu aluguel, que você tem direito, não paga condomínio, não paga, paga luz para não ficar no escuro, né? Mas se o condomínio está, enfim,
enfim, não paga nada, né? E você está arcando com o maior prejuízo. E a pessoa recebe a citação judicial, a ordem de despejo, e diz que não tem condições de receber nada porque ela está muito doente. Aí o que você faz? Aí você abre uma ação com advogado e o juiz vai determinar um perito para ir na casa da pessoa, no seu apartamento, da sua casa que está alugada. E lá ele vai avaliar se a pessoa realmente é louca ou se a pessoa está demenciada e não tem condições de receber uma situação judicial ou se é safadeza, né? Tem muito caso de safadeza, né? A pessoa fica na cama, diz que não pode receber ninguém, que está muito mal. E você, com jeitinho, o perito, vai lá, não, vamos só conversar, deixa eu só saber da senhora, né? Quem sabe eu posso ajudar. Vamos lá, e aí você vê que a pessoa está de safadeza e que ela já teve essa atitude várias vezes. Ela vai de casa em casa enganando os proprietários. Ou a pessoa é demenciada, completamente louca, né? Ou é demenciada ou é completamente doente mental. E aí não sabe o que faz, aí o juiz manda internar. Se ela não tem família, libera o apartamento para você poder cuidar do apartamento e ganhar o seu dinheiro. Avaliação de transtornos mentais em ação de indenizações e ação securitárias. Então, a pessoa faz um seguro de vida, mas digamos que esse seguro de vida não cobre suicídio, né? Tem uns que cobrem, tem uns que não cobrem. E a pessoa se mata. Mas se ela se matar em função de uma doença mental, o seguro é obrigado a cobrir, né? Então, você tem que fazer a perícia. Bom, ela já morreu, né? Então, a perícia é póstuma, retrospectiva póstuma. E aí você vai fazer com documentos médicos, entrevistando familiares, ver se a pessoa estava doente ou não. E perícia em modificação da ação de guarda de filhos. É muito comum essa perícia e é muito sofrida, porque o pai não pode ver o filho, só pode ver o filho no fórum a cada 15 dias, com policial, com segurança junto, né? Ou a mãe, que só pode ver o filho nas mesmas condições. É um horror essas perícias. Pode passar. E a perícia civil, ela trata do direito privado, né? Então, eu tenho interesse numa ação, e aí eu vou entrar com uma ação civil. E cada parte dessa ação civil tem um interesse relevante. Pode passar. O direito penal regula a relação do sujeito com o Estado. Se ele mata alguém, se ele rouba, se ele furta, se ele agride alguém, é o problema do Estado. Por isso, ele não vai ter nenhuma despesa em pagar perito. Já no direito civil, que regula a relação entre as pessoas, o juiz vai determinar o perito de confiança dele e quem entrou com a ação, né? O requerente da ação vai ter que pagar o perito do juiz. E ainda, se quiser, pagar um outro perito, que seria o assistente técnico dele, né? Mas o perito do juiz vai ter que pagar o requerente que entrou com a ação. Pode passar. Então, o Código Penal estabelece os limites modificadores da responsabilidade penal, que é a partir dos 18 anos, a gente discutiu isso. Os modificadores são doença mental, retardo mental, e a mesma coisa o Código Civil, que fixa os limites modificadores da capacidade civil. Então, você só é cidadão no Brasil a partir dos 18 anos. Antes, você não é cidadão. E também, para ser interditado, tem que ter 18 anos e ter capacidade civil comprometida, né? E a capacidade civil é a situação que permite a uma pessoa adquirir direitos e contrair obrigações por conta própria, por si próprio, sem necessidade de um curador. Eu mesmo sou responsável por mim, pago minhas coisas,
tenho os meus direitos e não preciso de curador, mas pode ser que uma pessoa precise, e aí vai ser uma ação de interdição. Pode passar. E os atos da vida civil têm inúmeros, né? Administrar meus bens, saber gerenciar minha pessoa. Quando eu sou interditada e eu não concordo com os meus filhos, os meus pais que me interditaram, eu posso pedir uma ação de levantamento da minha interdição. Então, eu peço um advogado, ou vou na promotoria, falo, doutor, eu fui interditada, e eu tenho capacidade, foi um mal entendido com os meus filhos, qualquer coisa assim, e eu quero o levantamento da minha interdição. Daí vai passar por uma perícia e a gente vai ver se aquela pessoa realmente foi indevidamente interditada. Em geral, isso não acontece, né? A pessoa realmente tinha que ser interditada, mas pode acontecer, né? Pode acontecer da pessoa ter sido injustamente interditada, né? Atos da vida civil, eu posso efetuar meu testamento, eu posso fazer doações, eu posso exercer a guarda de filho, eu posso visitar filho, eu posso casar, eu posso comparecer frente a um tribunal, eu posso receber uma citação judicial, eu posso exercer profissão, eu posso mudar de domicílio no território nacional, eu posso votar, eu posso ser votado, né? Eu posso fazer parte de sociedades comerciais e etc. É uma série de atos da vida civil que o cidadão pleno tem direito. Pode passar. A interdição judicial constitui um recurso jurídico para a proteção dos assim chamados incapazes, né? Porque aí ele vai ter um curador que vai cuidar dele. Incapazes por transtornos mentais, tendo consequência a nomeação de um curador que se responsabilize pelo bem dele, pelo bem-estar dele e pelo dinheiro que ele possui. Pode passar. Agora, a lei mudou e são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos. De 16 a 18, eles são parcialmente capazes. Eles podem fazer umas coisas, por exemplo, pode votar, mas não pode dirigir, né? Tem que ter 18 anos para dirigir. Enfim, só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Os outros foram retirados do Código Civil. Pode passar. E foi extinta a possibilidade jurídica de interdição absoluta, então, das pessoas com transtornos mentais. A pessoa com deficiência deverá ser, idealmente, considerada apta a casar, então o maior retardado do mundo pode casar. Eu fiz muita perícia antes dessa lei e impedia casamento de retardado com retardado, né? Vai nascer mais um retardadinho, né? Enfim, era uma coisa difícil de fazer, porque você está impedindo, eles querem casar e você está dizendo que não pode, né? Mas, enfim, agora não pode mais. Retardado pode casar com retardado, doente mental pode casar com quem quiser, independente da gravidade e sua deficiência física ou mental, né? Porque não tem mais interdição absoluta. Não tem mais, só menor de 16 anos. Então, a pessoa retardada mental quer dirigir, pode dirigir, né? Aliás, está cheio, né? Enfim, pode passar. Deve ser analisada a capacidade funcional do indivíduo, se ele é capaz de discernir e fazer escolhas com ou sem o auxílio dos outros, né? Então, a capacidade civil busca pelo discernimento que a pessoa tem. Um doente mental, um retardado mental, não tem pleno discernimento, né? Então, precisa de um curador para fazer isso por ele. Na penal, é a capacidade de entendimento e determinação. Na civil, é a capacidade de discernimento da vida,
que vai definir se ele tem que ser interditado ou não. Pode passar. Então, a interdição total não existe mais. Além de não bastar mais a mera existência de enfermidade ou deficiência mental, para que se requeira a interdição, a curatela, passou-se a requerer que se verifique até que ponto a deficiência ou transtorno realmente impede cada indivíduo de ter o necessário discernimento para a prática dos atos que se pretende tolher na ação civil de interdição. Então, a gente tem que falar, olha, ele pode isso, mas não pode aquilo, e você tem que fazer toda uma avaliação funcional da vida do indivíduo. Pode passar. A curatela afetará tão somente os atos relacionados ao direito da natureza patrimonial e negocial, né? Casamento, dirigir, atos da vida civil, se ele quiser votar, ser votado, abrir uma sociedade, tudo bem, né? Ele pode fazer mesmo estando interditado. Não alcança o direito ao próprio corpo, à interdição, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar na sentença as razões e motivações de sua definição, preservando os interesses do curatelado. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Quem vai ser o curador? Em geral, é o pai e a mãe. Se a pessoa é casada, é o esposo ou esposa. Se não é casado e não tem pai nem mãe, vai ser o filho mais próximo ou a pessoa que tem maior proximidade com o curatelado. Pode passar. E são incapazes relativamente a certos atos da vida civil os maiores de 16 e menores de 18. Eles são relativamente incapazes. Ébrios habituais, dependentes de tóxico, e os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido. Então, esses são relativamente incapazes, né? Então, o retardado mental, ele é relativamente incapaz, seja ele grave ou não. E os pródigos, né? Quem são os pródigos? Pode passar. Pródigo é o sujeito que não é capaz de se sustentar, que gasta irrefletidamente, que dilapida o patrimônio familiar. Entre essas pessoas estão sujeitos com transtornos da personalidade. Esses são safados que não trabalham, só roubam, brigam, roubam dinheiro dos pais, e são pródigos, né? Não são capazes de ter responsabilidade para com a vida e ganhar seu dinheiro, não. Eles se usam de outras pessoas para terem os seus benefícios próprios. Quem tem compulsão para jogos também é pródigo, porque gasta toda a grana no jogo, né? Só quem pode requerer ação de prodigalidade são os parentes, pois é a eles que interessa, né? Porque ele está dilapidando o patrimônio da família. O sujeito só, sem parente, de que se mantenha nos quesitos básicos de sobrevivência, ou seja, a casa é relativamente limpa, ele é relativamente asseado, ele pode gastar o que ele quiser e tiver. Que aí ele pode ser pródigo quanto ele quiser, porque o dinheiro é dele, não tem família para dar satisfação, e se ele acabar com tudo, ele vai virar morador de rua e vai ser feliz do mesmo jeito, tá? Então, é aos parentes que interessa a prodigalidade. Pode passar. A curatela, aqueles que por outra causa duradoura, né? Não puderem exprimir a sua vontade. O que é causa duradoura? O indivíduo em estado comatoso, por exemplo, é uma causa duradoura e nesse período ele vai ser interditado.
Se ele sair do coma, aí ele vai ser desinterditado, né? Os deficientes mentais, ébrios habituais, viciados em tóxicos e os pródigos. Pode passar. Esse é o caso do Chico Picadinho, não sei se vocês lembram do caso dele. Ele matou uma prostituta, ele bebe, mata uma prostituta, pica a prostituta, põe numa mala e joga a mala no rio. Aí ele cumpre pena e sai livre. E aí ele, o primeiro lugar que ele vai é para o bar beber. Todo preso, mesmo doente mental, sai da prisão para o lugar e vai para o bar beber. E ele vai para o bar beber, mata outra prostituta, pica a prostituta, põe na mala e tal. E aí ele fica 30 anos preso. E quando completou 30 anos, ele tem que sair, porque ele está apenado, né? E no Brasil, até então, só podia ficar 30 anos, agora o máximo é 40, né? Isso também mudou. Mas na época era 30. E aí a promotora falou, mas ele vai matar outras pessoas, né? Porque ele matou já 2 prostitutas, ele vai beber de novo, ele tem 60 anos, ele está super sarado, né? Porque ele faz um monte de exercício na cadeia, e ele vai matar outra pessoa, porque o psicopata é assim, o psicopata reincide em crime. Aí ela fez a interdição baseado nessa lei, dizendo que se a pessoa é perigosa para a sociedade, ela tem que ficar curatelada pelo Estado. E ele está há 12 ou 13 anos, acima dos 30, continua preso. Ele já pediu para sair, ele já mandou carta para tudo quanto é juiz, advogado, psiquiatra forense, que ele quer sair, mas e isso o Brasil está fazendo muito. Para os psicopatas que foram presos, muitas vezes se entra com essa interdição civil, que é baseado nessa lei, que diz que vão ter que ser recolhidos em estabelecimentos adequados quando não se adaptarem ao convívio doméstico. E aí é uma forma mesmo de prisão perpétua, né? Que é o que os outros países nem discutem. É psicopata, vai para uma cadeia de psicopata, que é o que falta ao Brasil, e vai para pena perpétua e acabou, porque ele vai reincidir. A gente sabe que tem fulanos que ficam 30 anos na cadeia, bonzinhos, ótimos, sem nenhuma intercorrência. Sai, mata alguém. Pode passar. Então, os interditos serão recolhidos em estabelecimento adequado. Tá. Isso a gente já falou, pode passar. Lembram do Stephen Hopkins, né? Ele tem capacidade civil, ele é inapto para casar, para votar, para trabalhar. Não, ele era professor da universidade, ele ganhava seu dinheiro, ele era casado, ele tinha filhos, e era casado pela segunda vez, né? Então ele não tem nenhuma incapacidade civil. E ele tem incapacidade para o trabalho? Também não, né? Ele também não pode ser aposentado pelo INSS, porque ele é professor universitário, dentro da limitação física dele. Existe uma interdição administrativa para esses casos, né? Onde é nomeada uma pessoa que vai no banco, que vai fazer as tarefas, que vai alimentá-lo, que vai cuidar fisicamente dele, mas ele não tem capacidade civil nem capacidade para o trabalho. Pode passar. E o periciano, aí você pode fazer uma interdição parcial. A sua capacidade, então, eu fiz muita interdição parcial, assim, de pessoas, senhoras que eram donas de fazenda, né, fazendas enormes, não é uma fazenda, são várias fazendas, em outros estados, Mato Grosso, Goiás, mas que o marido morreu e ela está já com muita idade, já não tem a capacidade de administrar uma fazenda, que não é fácil para ninguém,
né? Comprar gado, vender gado, resolver o que vai fazer da plantação, o que vai plantar, quando vai vender, não dá, né? Então a gente faz que a capacidade dela está restrita a pequenos valores para que ela não seja totalmente dependente de terceiros. Você não interdita de forma absoluta. Você fala, olha, ela pode ficar com 5 mil reais, com 10 mil reais, porque aí ela se sente, ela manda comprar pão, ela manda comprar café, ela se vira com aquilo, né? E é conveniente, sobre o ponto de vista médico, uma reavaliação da sua capacidade mental no período de 1 a 2 anos, dependendo do estado da pessoa. Então, interdição parcial pode passar. A interdição com incapacidade temporária, a descrever a terapêutica o tempo provável para nova avaliação. Então, a pessoa tem um surto psicótico, ela já teve outros, e surto psicótico, a pessoa se recupera totalmente. A pessoa fica no surto, tem delírio, tem alucinação, e aí, em 2, 3 meses, usando a medicação, ela volta à total normalidade. Então, a interdição com incapacidade temporária pode passar. Alienação mental, né? São casos onde a aposentadoria da pessoa vai ter um bônus, porque ela realmente tem uma condição que ela nunca vai melhorar. São os casos de demência, nas verdadeiras esquizofrenias, porque a verdadeira esquizofrenia é um quadro crônico, progressivo, só que não leva mais à demência. Na minha época, levava tudo à demência, né? Porque não tinha, o máximo que a gente tinha era Ampliqutil, né? Ainda hoje existe o Ampliqutil, mas, né, não tinha a medicação antipsicótica que existe hoje, e essa medicação antipsicótica evita o cara de chegar a um processo demencial, assim, um processo de embotamento total, né? Mas ele não tem capacidade de trabalhar, ele não tem capacidade de ter relacionamento social, então é um quadro que leva ao embotamento, um embotamento afetivo importante, né? A paranoia também é um quadro crônico, a parafrenia também é um quadro crônico, as psicoses de forma geral. Então, aí na aposentadoria ele tem um acréscimo, pode passar. O pedido de levantamento será feito pelo próprio interditado. O juiz nomeará um perito para proceder ao exame de sanidade mental desse interditado que está fazendo o levantamento da interdição dele. Pode passar. O exame pericial em ações de anulação de testamento. É muito comum, né, os filhos pedirem anulação de testamento, porque o pai estava demenciado na época que fez o testamento, e muitas vezes estava mesmo, mas outras não, né? Então você tem que avaliar de forma retrospectiva, também por documentos, se ele realmente, à época que ele fez o testamento, ele estava ou não demenciado, né? Aí, se você provar como perito que estava, o testamento dele é anulado. A coerência biográfica do testador em relação à sua curva de vida, os seus valores existenciais, a sua idade, a sua incapacidade, tudo você tem que ver se ele estava demenciado ou não, né? E o exame pericial em anulação de negócios, né? Se realmente ele fez um negócio sem saber, se ele foi enganado, se ele estava psicótico, se ele é uma pessoa retardada, e aí foi enganado por outros, tal. Pode passar. A guarda de menor, que eu falei, é um horror essas perícias, porque é um sofrimento para o pai e para a mãe. E tem a questão da alienação parental. A alienação parental é um termo jurídico, né? Onde a mãe ou o pai fica falando mal do outro genitor,
né? E a criança, ela é vulnerável, ela acredita naquilo e fala coisas. E aí você tem que ver se está existindo alienação parental ou não. Por exemplo, a criança de 4, de 5 anos fala: meu pai pôs o pênis na boca para os. Criança de 4, 5 anos fala pênis, né? Minha mãe me deu seio. Não, também não fala seio, né? Ou seja, são coisas que você vai aprendendo na prática como avaliar a alienação parental. É muito difícil. E, em geral, você tem que consultar o pai, você tem que fazer a perícia do pai e da mãe, né? Para saber, para poder tirar uma base dessa alienação parental. Pode. Mas, assim, a guarda de menor, porque se desentenderam e aí estão lutando pela guarda do filho, né? Pode passar, mas a gente não tem juiz especializado nisso, o que torna as coisas ainda mais difíceis. São ações muito longas, com muito sofrimento, porque o pai fica muito tempo sem ver o filho ou a mãe, fica muito tempo sem ver o filho e essa relação vai se deteriorando. Se é homem, ele arruma outra mulher, faz outro filho, e aquele filho fica esquecido para ele, né? É o que acaba acontecendo, porque são ações que levam 4, 5 anos, 6 anos, né? E ele não tem contato com o filho. Pode passar. Destituição do pátrio poder, nessas ações, o perito será necessário no sentido de diagnosticar uma doença psiquiátrica de base ou determinar o perfil de personalidade do examinando, assegurando o bem-estar do menor, né? E pode perder o pátrio poder, o pai ou a mãe, que castiga imoderadamente o filho, que o deixa em abandono ou que pratica atos contrários à moral e aos bons costumes. Aí ele perde o pátrio poder. Pode passar. Anulação de casamento pode ser anulado quando qualquer das partes não compreendia a sua natureza, a natureza do casamento, deveres e obrigações do casamento. Deve ser a capacidade da compreensão do compromisso que assumiu, ao tempo que assumiu, né? E a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave, que você não tinha conhecimento, e as doenças graves com perigo para o cônjuge e a prole, mais alegado nos processos de anulação, são as doenças mentais. Pode passar. Pode passar. Aqui é um caso muito interessante que aconteceu. O caso gerou uma jurisprudência. A mulher pede indenização na justiça por ter casado com um homem de pênis pequeno. A Carla Dias Batista, de 26 anos, o processo é público, né? Advogada e residente no município de Porto Grande, no Amapá, decidiu processar seu ex-marido por uma questão até então inusitada na jurisprudência nacional. Ela processa o Antônio Chagas Dolores, comerciante de 53 anos, por insignificância peniana. Embora seja inédito no Brasil, os processos por insignificância peniana são bastante frequentes nos Estados Unidos e no Canadá. E essa condição é caracterizada por pênis que, em estado de ereção, não atinge 8 centímetros. E a literatura médica afirma que essa reduzida envergadura inibe a libido feminina, interferindo de forma impactante na construção do desejo sexual. O casal viveu por 2 anos uma relação de namoro e noivado, e durante esse período não desenvolveu relacionamento sexual de nenhuma espécie devido à função religiosa do Antônio Chagas, que dizia que não podia ter relação sexual, só depois do casamento. Pode passar. E aí, depois do casamento, a Carla o acusa de ter utilizado a motivação religiosa para esconder o seu problema crônico.
E a imprensa, a denunciante, disse: se eu tivesse visto antes o tamanho do problema, jamais teria me casado. A legislação brasileira considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando existe a ignorância anterior do casamento, defeito físico irremediado de moléstia grave. E justamente partindo dessa premissa que a advogada pleiteia agora a anulação do casamento, uma indenização de 200 mil pelos 2 anos de namoro e 11 meses de casamento. Antônio, que agora é conhecido na região como Toninho Anaconda, e aí eu confirmei, ele realmente tem esse apelido de Toninho Anaconda, lá no Amapá. Afirma que a repercussão do caso gerou graves prejuízos para sua honra e também quer a reparação na justiça por ter sido sua intimidade revelada publicamente, né? E ela ainda deu entrada no processo no juizado de pequenas causas, o que é muita sacanagem. Mas é um caso verídico, pode passar. Dano existencial é dano à existência de um trabalhador, quando o empregador impõe uma sobrecarga excessiva de trabalho ao empregado, privando o mesmo de ter convívio familiar, social e até suas atividades. Quando ele não dá as férias para o cara, para o empregado, enfim, aí impede ele de ter esse convívio social. Então, é o dano existencial, é uma ação civil. O perito vai examinar. Pode passar. A economista que passou 9 anos sem férias será indenizado por dano existencial. Ele estava 9 anos sem conseguir tirar férias e a turma do Superior Tribunal do Trabalho considerou que a supressão do direito prejudicou as relações sociais e os projetos de vida da trabalhadora, configurando o chamado dano existencial. Pode passar. Aqui é danos materiais e pelos danos morais. Então, a pessoa perdeu o avião, não perdeu a bagagem não chegou, e ela entrou com uma ação de danos materiais e danos morais. Hoje em dia, você pede dano moral para tudo, né? Porque toda ação civil acaba gerando um dano moral, né? E se você recebe dano moral mesmo, pode passar. Ócio forçado do trabalhador caracteriza dano moral. Se o relegar ao trabalhador, o ócio forçado é atitude que malfere os direitos da personalidade do empregado, autoriza o reconhecimento de falta grave patronal e caracteriza dano moral. Pode passar. Então, por exemplo, antes de falar do ricochete, essa pessoa. Pode voltar um slide anterior? Isso. Então, a empresa estava se reestruturando e ela ficou um mês indo trabalhar, mas sem ter trabalho. Aí ela entrou com uma ação de ócio forçado. Eu acharia ótimo ficar trabalhando sem ter que trabalhar, mas ela achou ruim. E aí ela conseguiu a indenização. Pode trabalhar, pode passar. Pode passar, é o dano moral por ricochete. É o dano que ocorre quando a ofensa é dirigida à pessoa, mas quem sente os efeitos é uma terceira pessoa, é uma segunda pessoa, não é ela, né? Então, é por ricochete. Exemplo, ofensa dirigida a um morto, que apesar de não ser ofendido em sua personalidade, pois os direitos da personalidade surgem com a concepção e se extinguem com a morte, portanto, não são transmissíveis aos herdeiros, que só poderão entrar com ação de indenização em razão de sofrerem dano reflexo da ofensa. Então, meu pai era uma pessoa importante e alguém vem e denigra a imagem dele, meu pai morreu, e aí alguém denigra a imagem dele e eu é que sofro o dano moral, né? É isso aí, pode passar. Isso a gente já falou, pode passar, está repetido esses 2 slides. Danos sociais, também uma nova forma de ação civil, onde a pessoa ela teve uma conduta socialmente reprovável
de forma a aplicar ao dito infrator nova punição de caráter pecuniário e pedagógico para que a conduta não se repita. Então, por exemplo, a gente está tendo, como é que chama? Assim, não pode gastar água, está tendo, esqueci a palavra, mas enfim, está tendo essa. E aí a pessoa está lá lavando a calçada na maior, ou seja, ela está causando um prejuízo social, né? Então ela vai pagar, os vizinhos vão denunciá-la e ela vai pagar dano social, e o valor do que ela vai pagar vai para uma ação social, para uma instituição de caridade, para alguma coisa assim. Então é o dano social. Pode passar. E a gente vai terminar com essa. Vocês verem como a coisa é complicada na perícia civil. Uma decisão judicial complicada. Em Aquarrás, pertinho de Fortaleza, no Ceará, a Tacilita Bernarda começou a construir um anexo em seu cabaré. E a igreja neopentecostal, que ficava do lado do cabaré, fez forte campanha contra a construção, com orações contínuas, né? Então era uma igreja e um cabaré. A igreja começou a rezar para que ela não aumentasse o seu cabaré. Uma semana antes da inauguração da nova ala do cabaré, essa ala sofre um incêndio, né? E se desfaz. E aí a dona Tacilita processou a igreja e o pastor, responsabilizando pela intervenção divina que destruiu a sua obra. E a igreja alegou que não houve prova de intervenção divina a partir das orações. Aí o juiz falou assim: pelo que eu li até agora, temos de um lado a proprietária de um prostíbulo que acredita firmemente no poder das orações, e de outro lado uma igreja inteira que afirma que as orações não valem nada. Essa foi isso aqui é para exemplificar a complexidade das ações civis. Eu fico à disposição, muito agradecida pela oportunidade. Novamente agradeço ao Dr. Hélio, ao Dr. Rui, e que esse centro de estudo prospere cada vez mais, com bons palestrantes, trazendo conhecimento, e assim vamos em frente. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos, doutora Hilda, pela disponibilidade. Parabéns pelas aulas ministradas aqui conosco. Eu quero mais uma vez deixar aqui o nosso convite a uma visita aqui na nossa unidade, sempre que a senhora, quando a senhora quiser, nós estamos aqui de portas abertas, e agradecer mais uma vez aí a disponibilidade e parabenizá-la pelo conhecimento enorme que a senhora tem aí na área, já a longa data, né? Você foi muito legal, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço.